Marco Oliveira. Hoje são 4 de agosto de 2018. O vídeo é o de número 365. E o estudo de hoje é projeção consciente e o corpo humano. Pesquisa realizada pelo professor Valdo Vieira em mais de 35 mil obras publicadas no mundo inteiro, em vários países, idiomas e épocas da humanidade. Então, nada melhor do que ele para trazer um conceito abalizado, firme, sobre a relação entre projeção consciência e o corpo humano. Publicado no livro Projeciologia, edição de 1986. Corpo humano. O corpo do indivíduo, do reino animal, ramo Chordata, classe mamíferos, ordem primatas, família hominídea, gênero Homo, espécie Homo sapiens. O mais elevado nível de desenvolvimento animal sobre a Terra, a substância física ou estrutura material de cada mulher, homem e criança. O corpo que se alimenta de comida, sente os efeitos da fadiga e sofre desgaste, degeneração e desintegração. Sinonímia: armação mortal, carapaça do psicossoma, carté humano, casa-corpo, compressor do eu, concha terrestre, container dos corpos internos da consciência, corpo alfa, corpo animal, corpo biológico, corpo carnal, corpo cérebro, corpo denso, corpo descartável, corpo externo, corpo evidente, corpo físico eminente, corpo exterior, corpo grosseiro, corpo hominal, corpo lagarta, corpo mente, corpo mortal, corpo mundano, corpo natural, corpo normal, corpo primário para o homem, corpo somático, corpo terreno, corpo terrestre, corpo 3 em 1, corpo tridimensional, crisálida carnal, escafandro físico, esquife de carne, eu físico, forma orgânica, gaiola de carne, habitat físico, invólucro carnal, invólucro físico, litossoma, magneto humano, máquina respiratória, máquina vivente, mecanismo bioelétrico, mecanismo eletrobioquímico, objeto vital, organismo denso, organismo humano, organismo psicofísico, prisão celular, residência corpórea, sarcófago de carbono, soma, stula, taça de barro, templo da alma, veículo celular, veste celular. A pessoa considerada como sistema físico vivo recebe o nome de organismo. O corpo físico dos seres humanos, expressão mais limitada e imperfeita do espírito,
frequentemente, além da sinonímia apresentada, é ainda rotulado ou comparado a caixa, carro, cela, cidade, fardo, instrumento eletrônico, manto, máquina a vapor, masmorra, microcosmo, mini-unidade, mini-universo, relógio, santuário, sepultura, sobretudo, trincheira, tumba, túnica de pele, veste pesada, etc. O mecanismo maravilhoso do corpo humano, formado por cerca de 60 trilhões de células, cada qual possuindo individualmente capacitância e indutância, equipado com relógios e medidores de todo tipo e de extrema precisão, registra e responde, além dos 5 sentidos básicos, cada mudança rítmica física que ocorre à sua volta, conforme inúmeros fatores ambientais: campo elétrico, campo magnético, gravidade, influência cósmica, ionização, luz, pressão, raios cósmicos, temperatura, tempo e umidade. Não há plástica nem estrutura humana estáticas. Em toda a sua vida útil, durante a fase de crescimento biológico e além dela, o corpo humano passa por constante revezamento no processo contínuo de destruição-reconstrução ou ressíntese elaborada dos seus componentes materiais, sendo as células substituídas ou repostas por matéria fresca derivada de suas fontes de alimentação, o ar da respiração, a comida, a bebida comum. Admite-se que a cada 158 dias, o processo de renovação celular geral do corpo humano se completa em cada um dos seus sistemas fundamentais: estrutural, muscular, circulatório, nervoso e linfático. Isso significa que cada consciência encarnada se reencarna no mínimo 2 vezes por ano e que uma encarnação de 50 anos de idade constitui, na verdade, literalmente, mais de 100 breves encarnações encadeadas ininterruptamente. Como encarnados, somos constantemente bombardeados por todo tipo de estímulos sensoriais que os órgãos de percepção do corpo humano e as sensações proprioceptivas nascidas desse mesmo corpo registram sem parar. Por ser denso e tangível, o mais grosseiro de todos os veículos de manifestação da consciência, é a estrutura especial para o restringimento maior do eu, o corpo humano permite sensações animais, rústicas e intensas, inclusive a dor e o orgasmo, que conduzem a consciência encarnada desavisada a pensar erroneamente que só existe esse corpo e nenhum outro veículo na sua complexa organização vital, ou seja, no seu corpo unificado. Por estar assim tão escravizada à percepção da realidade física, conforme assimilada pelos 5 sentidos orgânicos básicos, a consciência encarnada torna-se incapaz de acreditar na
sua verdadeira natureza, por reconhecer a sua constituição multiveicular. Para a maioria das pessoas adultas, inclusive pensadores, filósofos, intelectuais em geral, torna-se incompreensível, difícil e quase impossível aceitar o fato de a consciência existir fora do corpo humano, como algo à parte ou destacado dele, ou até mesmo pensar profundamente sobre isto. Este é um dos fatores inibitórios básicos da projeção consciente e a razão por que tal fenômeno ainda não alcançou unanimidade entre os componentes da espécie humana. Intimamente, as complexas sensações sinestésicas proporcionam à consciência encarnada a percepção interna e, ao mesmo tempo, o sentimento de existência do seu corpo humano. A existência das imagens sinestésicas é comprovada pela psicopatologia. Vivemos na matéria densa cuidando zelosamente do corpo humano, que nos dá muito trabalho e exige de nós muitas despesas, buscando atender à respiração, ao apetite, à sede, ao sexo, à higiene, etc. Agasalhando, abastecendo e servindo de manhã à noite, o ano inteiro, a encarnação toda. Tudo isso desde que nascemos na face da Terra, até que esse mesmo corpo seja desativado pela projeção final ou morte biológica. Hoje floresce o culto apaixonado ao corpo humano, a primeira morada física. Isso se expressa através dos esportes em todas as suas modalidades e da ginástica em todos os seus tipos, inclusive a ginástica coreografada, a ginástica das vovós, a ginástica narcísica, etc., visando a obtenção da plástica estética, da autoconfiança perdida, do bem-estar mental permanente e da integração social. O cuidado básico com o corpo humano é praticamente compulsório, inevitável. Se o deixarmos entregue a si mesmo, sobrevém o desastre. Se não respiramos um ar mais ou menos oxigenado, morremos por asfixia. Se não comemos, morremos de inanição. Se não bebemos, morremos de sede. Se não cortamos os cabelos, criamos uma juba. Se não aparamos as unhas, não podemos utilizar satisfatoriamente as mãos e os pés. Se não tomamos banho, transformamos-nos em um monte de lixo, etc. Daí que, contemplando-nos no espelho, fixamos permanentemente a nossa imagem, foco sempre presente de nossas preocupações na vida consciente vígil, atentos quanto à conservação da saúde física e mental e aos meios de satisfazer a condição de se estar bem. Como resultado dessa magna ideia fixa de todo encarnado, a concentração intensa e permanente sobre o corpo humano, é sempre muito mais fácil crer que ele, o corpo humano, controlado pelo cérebro, a sede física da consciência, constitui a soma total e única do nosso ser, e que nós somos tão somente meras máquinas bioquímicas. Contudo, a projeção consciente vem demonstrar para quem quiser
que o intelecto, a razão, a imaginação, o juízo crítico, a memória, as percepções avançadas, os sentimentos, emoções profundamente racionalizadas e todas as demais funções da consciência podem existir numa forma pura, independentemente do corpo humano, manifestando-se o eu através de outros veículos ainda mais evoluídos do que o soma. Nós existimos, isso não precisa de prova. Entretanto, o corpo humano, que contém mais 60% de água em seu peso, é apenas um aspecto do nosso ser total. A consciência encarnada, habituada a identificar-se com seus trajes externos, confunde o corpo humano com seu vestuário, os seus veículos de manifestação com o ego, os invólucros transitórios com a personalidade eterna. Esta foi a primeira parte do item ou do nosso vídeo Projeção Consciente e o Corpo Humano. No próximo vídeo continuamos com a segunda parte de nossos estudos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.